participando desse bate-papo. Esse bate-papo vai ser um papo aí entre amigos, literalmente. Eu sou Mário Oliveira, Head de Vendas e sócio da Lecom Tecnologia. Eu vou mediar esse webinar, esse papo aqui entre todos e para falar de um case que eu tenho muito carinho, muito apreço aí por vir, né, ele nascer, literalmente ser construído e não construído de uma jornada tão rápida, né? Ele foi construído assim, ele foi pensado e vocês vão ver que ele foi sonhado e depois ele veio a ser construído. Faço parte da Lecom Tecnologia. Falando rapidamente da Lecom, a Lecom, nós temos como propósito fornecer tecnologia, fornecer facilitadores para uma automação inteligente de processo. E uma forma fácil de falar que hoje 6 em cada 10 brasileiros já são impactados pela plataforma Lecom, seja nos muitos clientes de todos os segmentos em que a gente atua, e até mesmo atendendo um cidadão como o portal GovBR e toda a solicitação ali. Então hoje, nosso propósito é ter facilitadores que ajudem tanto em desenhar, melhorar o processo, mas também a quem está na ponta a executar, a viver essa jornada. E melhor do que explorar esse assunto assim é trazer um case de sucesso, é trazer uma história, né? Tentar trazer aí insights para essa jornada digital. Nós vamos aqui trouxemos aí convidados para falar da gestão inteligente de processos na Servier Brasil, um grupo farmacêutico referência mundial. E esse case foi construído a 6 mãos. Esse case aí foi construído toda essa construção pela Servier Brasil, né, pela Lecom, né, com plataforma, com tecnologia, com apoio e suporte, e também com a Integrales, que é uma parceira de negócio implementadora aí, faz parte do ecossistema de Lecom Partner. E para estar aqui conosco, trouxemos quem esteve nessa jornada, né, nessas 6 mãos aí. Conosco está aqui o Rodrigo Araújo, diretor de TI, e o Emílio Souza, coordenador de projetos de TI, ambos da Servier Brasil. Vão dar a palavra e eles vão explorar realmente esse case, tá? Vão abrir ali, explorar os cases, contar essa jornada, contar as pedras chutadas no caminho, porque isso é o mais importante. Nenhuma história é uma novela, nenhum case de sucesso desse pode ser uma novela de só acertos. Pelo contrário, existem pedras chutadas, então o combinado aqui é que realmente falem tudo e já colocando aí para todos que estão nos assistindo, por favor, tem o chat aqui, coloquem suas perguntas, ali nós vamos fazer no final, tentar ali já fazer as perguntas, direcionando as perguntas aos participantes aqui, eu vou mediar isso, então por favor vão colocando aí as perguntas no chat, tá? Junto conosco está aqui Rony Queiroz, diretor de operações da Integrales, que vai também explorar como foi a participação nessa jornada, ajudando ali no dia a dia de como a gente, a 6 mãos, constrói uma história incrível, literalmente. Rodrigo, Emílio, puxa, muito obrigado, já agradecendo aqui a participação, a disponibilidade de vocês. A palavra está com vocês, então, por favor, mostre aí toda essa jornada que vocês fizeram, que, já adiantando, dando um spoiler, é uma jornada muito legal. Obrigado, Rony. Primeira pergunta de sempre, está todo mundo ouvindo? Perfeito. Todo mundo ouvindo. A apresentação está bem enquadrada para vocês? Perfeito. Assim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeiramente, reforço essa palavra do Rony. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Agradeço muito o convite do Mário. A gente está honrado aqui de trazer esse case da Servier. Obrigado a todo o time da Lecom pela organização desse dia. Obviamente que não é um webinar que acontece rapidamente, a gente teve muito trabalho para fazer acontecer. Então, eu estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho do que é a Servier, porque eu acho que é desconhecida para muitos, né? Como a gente não tem produtos de prateleira, como a gente chama, então não é uma empresa que é tão conhecida para todo mundo como grandes marcas de consumo. Eu vou ter o prazer também de compartilhar um pouco da Servier. E muito contente também de estar aqui com o Rony, que é o nosso grande parceiro no dia a dia na construção desse projeto. Emílio, que está aqui comigo também, meu braço
direito aqui na coordenação de projetos, especialmente na Telecom, e não está palestrando, mas está na audiência aqui, é o Ronan, é o braço esquerdo nesse projeto para a gente também. Então, realmente não é um projeto de uma pessoa, essa parceria é simplesmente fundamental para que isso dê certo. E, definitivamente, a Telecom é um case de sucesso para a Servia do Brasil. Vamos lá. Eu vou falar... Espera aí, como era de se esperar. Pronto. Vou apresentar para vocês, na verdade, o case a gente vai apresentar em 3 atos. Eu vou falar de 2 atos de uma maneira bem rápida e depois o Emílio assume falando o que é bom de verdade. Bom, quem nós somos? Nós somos a Servier, um grupo farmacêutico que está na 34ª posição no mundo, mas é o segundo maior grupo farmacêutico francês. Nós temos 21.400 colaboradores no mundo, sendo que 600 deles no Brasil. A gente atingiu quase 5 bilhões de receita no ano fiscal anterior, sendo que 3,7 bilhões de medicamentos de marcas e 1,2 bilhões vindo dos genéricos, com quase 900 milhões de EBITDA. A gente está presente hoje em 150 países, somos uma das lideranças em cardiologia, 4º maior grupo farmacêutico líder em cardiologia e 2º em hipertensão. E a gente tem a ambição de se tornar um player renomado também em oncologia. E 20% da nossa receita dos produtos de marca são reinvestidos anualmente em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas que vão virar um medicamento. A gente está em todo o mundo, divididos em 16 sites de produção, 6 centros de pesquisa, e a gente está falando de molécula, desenvolvimento de novos produtos, e 3 hubs. O Brasil é um desses, participa de um desses hubs, que é o Hub de América, onde a gente também faz testes clínicos, que são os testes de fase 3, fase 4, que são os testes já com pacientes, com os nossos centros de pesquisa contratados, recrutados. Somos 16 sites de produção, onde a gente fabrica não só os medicamentos, os farmacêuticos que vão para as farmácias, mas também nós produzimos os nossos incipientes, os nossos APIs, como a gente ouviu falar muito na pandemia, os IFAs. Nós produzimos os nossos IFAs nas 3 plantas químicas que nós temos, produzimos também os nossos princípios que vão para os centros de pesquisa, que são as plantas de desenvolvimento industrial, e temos também as plantas de genéricos, como vocês podem ver, a gente também tem uma planta de genérico no Brasil, que fica em Lagoa da Prata, em Minas. Alguns produtos que a Servier comercializa, nem todos vieram para o Brasil e nem todos estão em promoção. Em negrito, vocês podem consultar esse material depois, alguns dos produtos conhecidos que já tiveram ou estão no mercado brasileiro. E a gente já trabalha na área de cardiometabolismo, oncologia e neurociência. Falando de genéricos, nós temos 2 empresas, uma chama-se Biogarran, que é uma empresa farmacêutica, a primeira empresa farmacêutica de genéricos, e que ela é o guarda-chuva de nossas subsidiárias Biogarran no Brasil, na Farlab, que fica em Lagoa da Prata, e Suifa, que fica na Nigéria. E nós temos uma outra empresa, que é a Egis, que ela é uma das principais empresas farmacêuticas da Hungria e Europa Oriental. Esse é um pouquinho do que é a Servier, é muito mais do que isso, mas não cabe aqui no nosso tempo, então eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais depois, e a gente vai ficar à disposição também, se quiserem saber um pouco mais da gente. Um pouquinho da informática na Servier do Brasil, nós nos nomeamos DDIS, que é Data Digital and Information Services. Pertencemos a um grupo internacional dividido em 3 regiões: América, Middle East, África, Europa e Euroásia, e Ásia e Pacífico. Tá? Então, a gente está conectado aqui com Américas. Eu, como diretor, não falei de mim, eu sou o Rodrigo Araújo, eu tenho quase 25 anos de Servier, agora em março do ano que vem, um pouquinho de tempo aqui. Eu me reporto à presidência no Brasil, e o modelo de organização da informática na Servier era dividido em operações, e a gente está falando de N1, N2, Field, infraestrutura, suporte e o contato com a nossa matriz, os diversos, os 1.500 sistemas que nós damos suporte mundialmente. E o braço que nós temos é o braço de projetos, ou, como a gente chama hoje em dia, Business Partners, onde a gente representa cada área com ATI, por exemplo, finanças, indústria, pesquisa clínica, recursos humanos, operações e as direções que estão dentro de operações. E, claro, a gente não consegue fazer isso só com os colaboradores internos, porque nós não temos um número suficiente para dar conta de tanta demanda. Então, nós precisamos contar com grandes parceiros, como a Telecom e Integrales,
que estão aqui com a gente e outros que provavelmente estão assistindo a gente aqui. Então, se sintam também aqui reconhecidos como fundamentais para a gente manter a nossa operação em andamento. De uma maneira muito direta, um dos objetivos ou a missão que a gente tem aqui na Servier é realmente cada um dos nossos business partners atuar como um agente da simplificação de processo. Então, tudo que a gente tem hoje que é complicado, que é e-mail, que é Teams, que é WhatsApp, a ideia é realmente a gente simplificar colocando digitalização. A gente precisa trazer valor para o negócio. A simplificação traz isso, liberando pessoas para atuarem em áreas mais estratégicas. A segurança é prioridade absoluta. Então, a Alecom é um parceiro onde a gente tem confiança, segurança na plataforma que nos disponibilizaram. Então, isso é fundamental, porque não adianta absolutamente ter nada disso sem segurança. Cada vez mais, como nós somos muito regulados, tanto da parte farmacêutica com a Anvisa, quanto da área de dados, então a gente também precisa da compliance, não só do ponto de vista farmacêutico, como do ponto de vista de dados. Então, a gente também tem essa preocupação muito presente com a gente. E tudo isso aqui, de novo, não é uma inteligência artificial quem faz, são pessoas que estão aqui com a gente, que estão aqui falando, que estão aqui nos representando como parceiros, estão aqui também sendo treinadas. Então, já agradeço aqui todo o meu time. Emílio, estão pedindo para você deixar o mic no mudo, acho que você está com ruído aí. Obrigado quem avisou. Então, assim, para concluir aqui, pessoas em TI são fundamentais. Então, nós, na Servier, eu, pessoalmente, me preocupo muito com o desenvolvimento das pessoas. E vocês vão ver um pouquinho também dessa prática que a gente adotou. Eu acho que é só isso tudo. Gastei um pouco mais de tempo que eu gostaria, mas achava que era importante trazer essa mensagem. E agora quero trazer para vocês quem pôs a mão no projeto e quem conduziu junto. Também uma das 6 mãos que a gente está falando aqui, que trouxe esse projeto ao ar na Servier do Brasil. Tá bom? Então, Emílio, está contigo. Ok, obrigado, Rodrigo. Você me escuta, né? Está me ouvindo? Tá ok, Emílio. Perfeito, obrigado. Bom, eu gostaria também de começar agradecendo ao convite, a oportunidade dada pela Alecom, né, para a gente ter esse momento aqui hoje e compartilhar com vocês o caso de uso da Servier. E para a gente começar, eu vou contar um pouco a história de como foi a automatização de processos na Servier do Brasil. Nessa timeline agora a gente vai ver que a gente já trabalha com automatização de processos há um pouco mais de 10 anos. Nossa história começa lá em 2011, onde a gente tinha 17 workflows desenvolvidos em uma plataforma 100% on-premise. Logo, ela era dependente de uma VPN, utilizava um modelo de licenciamento nominal, então a gente, com isso, tinha algumas restrições quanto à expansão versus o custo disso. E essa solução que nós tínhamos anteriormente, ela consumia em torno de 4 servidores on-premise, né? Eram 2 só para as aplicações e 2 só para banco de dados. E com isso gerava um alto custo de manutenção. E pensando em fortalecer ainda mais a parceria com o business e a simplificação das atividades, que em 2020 a gente começou uma pesquisa de mercado para conhecer novas soluções de workflow. Nós buscávamos naquele momento uma ferramenta em nuvem que fosse escalável e que pudesse gerar valor ao negócio. E durante toda essa fase de busca, de pesquisa, nós fizemos inúmeras reuniões, conhecemos diversas soluções, fizemos POC, tivemos alguns benchmarks com os clientes desses fornecedores e durante todo esse processo a Alecom se destacou. Além de todo o aspecto técnico, é claro que era necessário, tem 2 pontos que eu queria ratificar aqui que foram bem importantes para a nossa tomada de decisão com a Alecom. Um deles foi a transparência, que foi apresentada durante todo esse processo. Eles sempre foram muito transparentes no que a solução fazia, quais eram os gargalos, quais eram as limitações que a gente poderia encontrar nessa jornada. E um outro ponto muito importante também para essa tomada de decisão foi a excelente relação comercial que foi criada, né? Desde o primeiro contato, quando a gente conheceu a Alecom, as primeiras conversas com o Mário, a gente sentiu uma relação muito forte e bem transparente com a gente. Então, não foi difícil tomar a decisão de seguir com a Alecom.
E com a chegada da Alecom, a gente conseguiu trazer uma solução 100% nuvem, SaaS, com flexibilidade, simplicidade para automatizar os processos, uma interface super amigável para os usuários, com consultores experts na plataforma que nos apoiaram em toda a jornada de migração, durante os novos desenvolvimentos. E a gente ainda utilizou esse momento para desafiar os processos que nós tínhamos naquele momento, na plataforma antiga. E a gente conseguiu transformar e unificar 17 workflows em 9. E com isso tudo que a gente consegue avaliar durante essa jornada, o resultado não poderia ser diferente, senão uma parceria de sucesso, né? E para dar continuidade, a gente, para conseguir o êxito, né, que nós buscávamos, a gente elencou 3 ações que foram essenciais. E a gente está chamando elas aqui de tríade do sucesso. A primeira delas é conhecer o seu cenário, né? A segunda foi traçar uma estratégia a 6 mãos, como o Mário já comentou, o Rodrigo reforçou, e o terceiro foi a capacitação da equipe Servier. Vamos lá, só pontuando rapidamente, item a item. Eu conhecer o seu cenário, como é que foi o nosso trabalho. A gente fez um levantamento prévio de todos os workflows que nós tínhamos naquele momento a serem migrados. A gente apresentou isso para o time da Alecom para integrá-los. E a partir dali a gente começou a traçar qual seria a melhor estratégia de trabalho. Indo para o ponto 2, por que estratégia 6 mãos? Porque foi uma estratégia desenhada com a Servier, com a Alecom e também com a Integralis, onde a gente definiu quais seriam as prioridades de entrega, quais seriam as agendas que a gente ia trabalhar, e no final a gente validou todo esse plano de migração com as áreas responsáveis de cada processo que nós tínhamos. E o terceiro, e não menos importante, foi a transferência de conhecimento que nós tivemos nesse processo de migração e de implementação da plataforma na Servier, onde a equipe Servier passou por uma capacitação, e isso trouxe para a gente total autonomia e maturidade para a gente tocar a sustentação do dia a dia dentro da empresa. Um próximo ponto aqui que a gente quer trazer para vocês, quais foram os impactos positivos com a chegada da Alecom. Começando ali na parte de unificação de sistemas, a gente conseguiu substituir sistemas por workflows, e com isso, automaticamente, aplicações foram desligadas, bancos de dados e até mesmo servidores. Além disso, a gente conseguiu também unificar diversos processos em um único processo dentro da plataforma Alecom. Um outro ponto importante também que a gente gostaria de reforçar foi a otimização do trabalho operacional, né? Que com a automatização desses processos, o tempo e a energia que era despendido em atividades operacionais, repetitivas e manuais, passou a ser aplicado em ações mais estratégicas pelas áreas de negócio. Um terceiro ponto, como benefício, como impacto muito positivo para a gente, foram as integrações, né? Foi importantíssimo para a gente ter a satisfação dos nossos clientes, já que a partir das integrações a gente conseguiu diminuir uma grande parte de retrabalhos e, claro, o risco do erro humano, tornando processos muito mais ágeis. Um quarto ponto também como impacto positivo foi a mudança de mindset, onde colaboradores passaram a pensar de forma proativa na automatização dos seus processos. E com isso a gente passou a receber novas demandas das áreas. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, quando a gente fala um pouco mais sobre o endomarketing que nós fizemos. Um outro ponto bem positivo foi o papel zero, que a gente chama, né? Que isso está totalmente ligado com a responsabilidade social que a Servier tem adotado, cada vez mais digitalizando seus processos e diminuindo o consumo desnecessário de papel. E o sexto, não menos importante, o desenvolvimento de pessoas. Com a Alecom, a gente teve impacto bem aderente com um dos valores que a Servier tem, que é o comprometer-se para ter sucesso, já que com a Alecom a gente tem proporcionado a oportunidade do desenvolvimento contínuo dentro do grupo. Passando agora para a parte de arquitetura,
aqui a gente pensou em apresentar para vocês uma visão mais global do ecossistema Lecom que a gente tem aqui na CRV hoje. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a Lecom no centro e as principais ferramentas utilizadas pela CRV, e todas elas hoje já se comunicam com a Lecom, seja através de APIs ou RPAs. E todas essas APIs e RPAs hoje foram desenvolvidas internamente pela equipe de TI, e a equipe da Integralis tem nos ajudado na integração, né? Queria até aproveitar esse slide para reforçar a mensagem que o Rodrigo comentou, que nada disso é feito por inteligência artificial, são pessoas que fazem, e a gente tem um colaborador hoje na CV, que é o Ronan, que ele está aqui com a gente hoje participando dessa webinar, e que tem feito um trabalho excepcional com a Lecom. Então, ele é responsável hoje por toda a sustentação da ferramenta e avaliação das demandas que a gente recebe na CV. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o sucesso desse projeto tem a marca dele. Então, Ronan, obrigado por todo o trabalho que você tem feito aí com a gente. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco agora de caso de sucesso, né? Dentre uma série de fluxos que nós temos, a gente está trazendo aqui 4 exemplos de fluxos e diferentes benefícios que esses fluxos têm trazido para a gente, né? A gente está aqui trazendo benefícios desde eliminação de papel, desligamento de aplicações, monitoria e rastreamento dos processos, que antes eram uma grande dificuldade pelas áreas, a disponibilidade que a gente tem gerado para as áreas de negócio para atuar em atividades mais estratégicas do grupo, e também autonomia para os colaboradores, que hoje eles conseguem executar tarefas que antigamente dependiam de outras áreas, e com a Lecom a gente passou a substituir isso. Então, aqui tem uma série de informações, a gente depois vai poder compartilhar com vocês esses slides, então não vou entrar muito no detalhe. Dando continuidade, a gente fala agora um pouco dos números da Lecom na CV. Hoje, nós temos 22 fluxos em produção, e com eles a gente tem hoje um saving de mais de 5.000 homem-hora ano, né? Isso corresponde a em torno de quase 3 FTEs, mas um ponto importante, pessoal, a gente que não está falando em demissão de pessoas, a gente está falando em liberar essas pessoas para fazer atividades estratégicas. Então, são 5.000 homem-hora que a gente está liberando eles de atividades operacionais repetitivas para atuar em outras atividades mais importantes para o business. E com a Lecom a gente foi possível desligarmos 12 ativos. A gente está falando aí de aplicações, bancos, servidores, incluindo até mesmo aqueles servidores que a gente falou lá no início, quando a gente falou da aplicação antiga que nós tínhamos, que consumia 4 servidores, por exemplo. E hoje no nosso backlog a gente tem mais de 15 fluxos já aguardando para a gente começar a trabalhar, já são fluxos que a gente já identificou junto à consultoria e já temos essas horas contratadas para futuramente a gente implementá-los aqui na CRV. E dando aqui um exemplo do endomarketing, aqui a gente tem alguns exemplos de comunicações que nós fizemos ao longo desse período utilizando o Lecom, né? E, consequentemente, ao longo do tempo, as pessoas conhecendo a plataforma, vendo os seus benefícios, demandas passaram a ser recebidas proativamente. Hoje, a gente vê alguns exemplos de áreas solicitando a utilização da plataforma. Por exemplo, hoje eu tenho um processo manual que eu uso um Excel, eu queria transformar isso num processo digital na plataforma. Hoje eu tenho um Trello para me ajudar num processo. A gente pode utilizar a Lecom para melhorar isso. Então, são alguns exemplos de demandas que a gente recebe hoje na CV. E um outro ponto aqui são as novas oportunidades. Dentre os mais de 15 fluxos que a gente já tem no nosso backlog, a gente trouxe aqui alguns exemplos que a gente vai trabalhar em breve. Aqui a gente tem exemplos de são demandas que a gente recebe de áreas bem distintas. A gente está vendo aqui demandas de promoção, marketing, contabilidade, garantia da qualidade, compliance. Então, são demandas que a gente em breve vai começar a trabalhar e trazer mais valor ao negócio dentro da CRV do Brasil. Rodrigo, eu deixo agora a palavra com você.
Você está no mudo, tá, Rodrigo? Obrigado, Emílio. Só para reforçar, todo esse nosso material vai ficar disponível junto com o time da Lecom. O Mário vai assumir o microfone já já. E certamente vocês vão ter dezenas de outros materiais, então fiquem à vontade para usar. Aqui está disponível para vocês. Todo esse material que a gente construiu da Servia junto com a Lecom, ele é devidamente regulamentado por nós, para nós, né? Porque a gente tem que seguir muito as regras de compliance. Então, tudo que a gente está aqui pode ser usado para vocês, para fins não comerciais. E, bom, acho que é isso. E se vocês precisarem de alguma informação adicional, para variar, aqui. Nossos contatos, a gente está no LinkedIn, então pode conectar a gente lá, mandar mensagens, a gente fica à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Se quiserem fazer um benchmark, trocar uma ideia com a gente também, porque a gente tem bastante coisa aqui acontecendo, vários fluxos, como o Emílio disse, contratados em nosso backlog. Então, a gente está realmente transformando. Finalmente, né, a gente conseguiu virar a chave do processo manual para o processo digital, né? Apesar de a gente fazer isso há 10 anos, mas realmente com a Lecom a gente conseguiu fazer essa virada de chave. E quero reforçar de novo a questão que o Emílio falou do comercial lá atrás. Realmente não é difícil contratar a Lecom, tá? O Mário, a gente conheceu o Mário e assim, teve uma sinergia boa com a gente, mas para mim, eu pessoalmente teve um ponto muito importante que o Mário deixar a gente à vontade com o que a gente precisa. E em nenhum momento a gente não conhecia as limitações da plataforma. A gente sabia o que podia fazer, o que não podia fazer e como é que a gente podia endereçar as nossas questões. Então, essa transparência para a gente foi realmente fundamental. Tá? Então, reforço aqui que realmente essa parceria com o Mário e, de novo, com a Integralis é fundamental para o nosso sucesso. Acho que é isso que eu queria trazer de novo aqui. E obrigado de novo, Emílio. Agora deixa vocês o microfone. Rodrigo, Emílio, eu fico até envergonhado, não fazem isso comigo, pelo amor de Deus, vou passar vergonha aqui ao vivo. Você Mas merece. só tenho a agradecer e é algo assim, eu me sinto privilegiado por ter começado essa jornada com vocês, de ter esse contato, porque é um contato da qual eu pessoalmente aprendi muito, muito, né? Então, assim, até antes de passar para o Rony, eu queria um ponto aqui que me chamou muita atenção, Rodrigo. Rodrigo, na tua fala, tá? Depois eu vou trazer outros pontos aqui, eu fui anotando bastante coisa também. Apesar de conhecer tão bem o case, fui anotando muito Vamos aqui. lá. Rodrigo, você fala muito ali, né? Se a gente olhar antes do projeto, antes do case, você fala muito ali de segurança da informação. Eu acho que essa foi um dos compliance, segurança e compliance. Eu acho que foi o que mais nós discutimos. Emílio, lembro de muitas conversas contigo ali e tal, o Rodrigo vindo para a mesa e a gente discutindo muito forte isso. E passei a conhecer um pouco da pressão que é isso para vocês como Brasil e como mundo, né? Só que tem um ponto, Rodrigo, que você colocou, que é desenvolvimento de pessoas, ou seja, segurança da informação e compliance, se ela não está bem alinhada quanto a pessoas ali, como trabalhar pessoas, não existe segurança da informação e nem compliance, literalmente, né? E um ponto aqui, como que vocês têm trabalhado assim? No início do projeto, nós falamos muito dessa segurança da informação, mas também trazer as pessoas que estão ao redor, esses parceiros, esses fornecedores, né? Não só quem estava dentro. E esse era o desafio ali. Como que ficou isso do antes para hoje? Porque pessoas no meio de compliance e segurança é algo ali extremamente complexo, né? Como que hoje está isso? Porque era uma preocupação e do antes e como está hoje? Boa pergunta, Mário. Eu tenho uma apresentação também que a gente faz internamente sobre cybersecurity. E pessoas é o elo mais fraco na segurança, claramente. Então, a gente realmente tem essa preocupação porque qualquer fragilidade pode pôr em risco todo o nosso negócio. Então,
é muito importante para a gente, em termos de pessoas, treinar as pessoas continuamente. Então, cada colaborador da gente, inclusive, é um dos workflows de sucesso, é a nossa gestão de verba de treinamento. Então, todos os nossos colaboradores podem requisitar e utilizar uma verba de treinamento para se desenvolver. Então, é importante, muito importante isso. Ainda na pegada do desenvolvimento, a gente tem, tanto do nível da matriz e agora também sendo desenvolvido no Brasil, campanhas que a gente chama de awareness de segurança. Então, realmente para conscientizar as pessoas do risco que a gente corre, porque uma parte da segurança é da empresa. São dispositivos, são softwares, são inteligências artificiais, são hardwares novos e tudo que a gente pode para mitigar. Mas o outro lado é a pessoa. Então, a gente precisa garantir que as pessoas entendam a fragilidade, a segurança e mantenham a gente num bom nível. Depois, falando um pouquinho de compliance, é até uma pergunta que está aqui de uma das pessoas que está na audiência, a gente tem um departamento de compliance, a gente construiu durante um pouco antes de vigir a lei da LGPD, a gente construiu um departamento de compliance, que está ligado ao nosso regulatório, e a gente contratou uma empresa que tem um DPO como serviço. Então, a gente tem toda uma estrutura hoje de governança e de compliance que faz toda essa... que nos desafia, tá? Não só TI, mas todas as áreas, nos desafia para que a gente esteja bem dentro do rumo e que a gente não esteja fazendo absolutamente nada que não esteja alinhado ou com a LGPD no Brasil ou com a GPDR, que é uma lei que a gente também tem que respeitar por sermos uma empresa francesa, europeia. E a segurança é uma corrida de gato rápido. Então, a gente não acaba. Então, o que a gente tem feito, e é importante, é desenvolver novos treinamentos para as pessoas. E, do ponto de vista de fornecedor e plataforma, a gente desenvolveu uma nova metodologia que a gente está aplicando, que é a qualificação dos fornecedores e a qualificação das plataformas. Então, a gente agora aplica um questionário para todos os nossos fornecedores, mesmo os fornecedores que são são os fornecedores que desenvolvem. Os desenvolvedores também serão aplicados ou são aplicados no questionário também de segurança. Então, é realmente para a gente cobrir todo esse aspecto que você bem colocou aí. Desculpa se eu me alonguei aqui na resposta, mas acho que eu precisava um pouquinho mais cada um. Porque isso para nós é um ponto muito importante. Quando a gente fala de automação inteligente de processo, tem muita questão de robotização somente, tudo. E não tem como, boa parte do processo, a maior parte do processo vão ser pessoas. Então, como que a gente fornece tecnologia para ajudar realmente o compliance, a segurança, a dar a informação correta? Então, é algo assim que nós discutimos muito antes desse projeto, né? E eu queria trazer o durante esse projeto, trazer aqui para o papo o Rony Queiroz, como já até apresentei, é o diretor de operações da Integrales, que esteve ali no dia a dia dessa transformação, né, apoiando toda a tua equipe, o Rodrigo, o Emílio, o Ronan, toda a equipe ali apoiando a equipe do Rony, para ele explorar um pouquinho como foi essa jornada, porque ajudar a construir, né? Vocês já tinham uma experiência ali desde 2011, como o Emílio bem colocou, só que muito veio se reconstruindo, né? Então, Rony, a palavra está contigo, meu amigo. Está no mudo. Ok. Bom dia a todos. Vocês estão vendo minha tela? Estão conseguindo ver a tela? Estamos vendo você, mas não compartilhada ainda. Não, tá. Então, vamos lá. Ok, agora sim? Agora sim. Tá legal. Obrigado, Mário, pela apresentação. Obrigado também, Rodrigo, ao Emílio. Repasse ao Renan, também a Júlia, que deve estar por aí. O feedback aí que vocês deram, muito bacana, muito bom estar com vocês aí durante todo esse projeto. Meu nome é Rony Queiroz, eu faço parte do time da Integrales, eu sou responsável pelas operações da empresa, e a Integrales foi criada em 2018, porém, ela vem com pelo menos 10 anos antes disso, quando eu entrei na Lecon, fui colaborador Lecon em 2008 até 2018, cumpri os papéis ali de consultor de negócios, no tempo ainda, né, Mário? O Mário estava junto também, no tempo em que consultores ainda estavam presencialmente nos clientes, conheci muitas cidades do Brasil através da Lecon,
e depois eu fui para o papel de gerente de projetos, onde eu atuei em clientes como Comgás, Honda, ASIC, CPFL, entre outras empresas. Hoje a Integrales faz parte do ecossistema de parceiros da Lecom, e a partir dessa confiança da Lecom com a Integrales e a recíproca, a gente conheceu a Servier, né? Estamos com a Servier desde da primeira reunião de projeto, estamos desde o começo e espero que assim continuemos. E nesse meio tempo, através da plataforma Lecom, a gente trabalha exclusivamente com a plataforma Lecom, estamos no projeto da Servier, entregando esses processos que o Emídio comentou anteriormente. Além disso, e a gente tem, na verdade, três vertentes aí da nossa metodologia que facilmente foram adequadas, foram, inclusive, melhoradas trabalhando com a Servier, né? A primeira delas é o IntegraKnow, que trabalha pessoas, que faz com que todo o know-how que a gente conheceu anteriormente, desses 15 anos de BPM, especificamente Lecom, a gente passou por várias empresas, vários segmentos de negócios, várias áreas também dentro de cada uma dessas empresas, e chegamos na Servier também com essa bagagem toda, que eles estão aí desde 2011 trabalhando com plataformas de BPM, e aí foi uma união muito boa, né? A gente veio com a nossa bagagem, a Servier já tinha toda a maturidade dela também, e isso veio fortalecer, né? Fazer com que a nossa conversa fosse de igual para igual, porque a gente tratava, como o Emílio também comentou, a prioridade de projetos, isso é importantíssimo para você saber as principais entregas e, claro, né, colher o feedback do usuário final, que é o que importa mesmo, né? Determinar o roadmap desses processos e aí colocando as metas, colocando prazos, trocando experiência, claro, sempre com o time de projetos, que foi o Emílio, o Ronan, a Júlia, sempre presente, e isso foi fundamental para o sucesso desse projeto até agora. E aí a gente tem também a parte de Integratec, que aí a Lecom entra fortemente com a plataforma, que é uma solução extremamente fácil de trabalhar, uma solução low-code, em muitas partes no-code, ou seja, não requer desenvolvimento, e isso foi ponto crucial no treinamento, né, onde o time da Servier conseguiu adquirir esse conhecimento, e hoje a Servier consegue entregar os seus próprios processos com uma assertividade muito boa. A Integrales entra em pontos ali finais, os mais críticos ali, vamos dizer assim, os mais avançados, mas a própria Servier já consegue tocar muito bem seus processos internos. Isso foi fundamental, até porque, desculpa, até porque a ferramenta proporciona isso, né? Uma ferramenta que é uma orquestradora, então, quer dizer, ali dentro da plataforma Lecom, a gente integra soluções de outras plataformas, seja um RP, um RPA, como o Rodrigo comentou, também um OCR, um DocSign e assim por diante. E essa comunicação com outras plataformas foi extremamente tranquila dentro da Servier, porque a TI, além de ser uma patrocinadora desse projeto, é uma facilitadora, né? O pessoal de TI da Servier, em qualquer momento que a gente precisava, se reunia, a gente está sempre em comunicação diariamente, falando dos desafios a serem passados, né? E entre eles são essas integrações. Então, a Servier criou muitas APIs para a gente se comunicar com outras plataformas, seja o Eridani, que foi comentado anteriormente, também o DocSign e também o próprio JDE em alguns pontos. Mas isso foi fundamental, o sucesso e a agilidade que isso proporcionou é devido ao próprio time de TI da Servier. E a última vertente ali, que é o Integra Flow, que é a junção dessas duas outras vertentes, que é o conhecimento que a gente tem com a tecnologia ofertada pela Lecom e toda a orquestração, e o low-code que a Lecom oferece, a gente consegue entregar processos com uma assertividade muito interessante, num tempo bastante atraente para o nosso cliente, né? Metodologias ágeis que eles vão construindo a quatro mãos ali,
A gente desenvolve, mas eles estão vendo a todo momento o que está acontecendo, tirando dúvidas, já fazendo as experimentações dessas prototipações que a gente vai entregando. Tem todo aquele ambiente de homologação, onde eles homologam, e aí também tem a parceria, né? Pô, tem a homologação deles, então eles homologaram, vai para a produção. Hoje eles mesmos colocam em produção também. É muito efetivo esse trabalho aí. E a partir disso daí, eu vou destacar alguns processos que também o Emílio já colocou alguns deles aí, mas são alguns modelos de negócios que a gente entregou durante esse projeto, né? Dentre desses daí, eu gostaria de comentar três. Vou só dar um spoiler, tá, Rodrigo e Emílio aí do onboard. É um processo bastante extenso, foi um trabalho bastante árduo, mas totalmente em conjunto com a TI da Servier, onde em diversos pontos desse processo existem integrações, por exemplo, com a Eridani, com o DocSign ou mesmo com outras soluções, e esses pontos de integração foi fundamental a participação da TI deles, tá? Principalmente o Ronan e a Júlia fizeram essa facilitação e a gente conseguiu fechar esse processo e nas próximas semanas deve estar entrando em produção. Um outro processo que eu gostaria de destacar nesse case é o cadastro de fornecedores, que foi uma solução onde a gente utilizou um recurso da plataforma chamado de formulário público. O formulário público é onde, nesse caso, aí, a Servier abre uma solicitação de atualização ou mesmo de cadastramento de um fornecedor. É disparado um e-mail, esse e-mail vai com um link para esse fornecedor acessar, ele acessa de uma forma totalmente segura e padronizada e transparente para ele, porque ele só vê única e exclusivamente aquele formulário configurado especialmente para ele, onde ele vai complementar suas informações e também adicionar documentos ali dentro, tá, para complementar, para colocar o seu cadastro atualizado na Servier. Feito isso, ele dá o OK e esse processo volta para dentro da Servier, dentro das áreas de negócio, tratar essa solução. Então, foi uma solução implementada com bastante sucesso, foi um dos primeiros cases nossos aqui da Integrales com um recurso também que era novo na plataforma, que é o formulário público, que hoje, inclusive, está dentro do GovBR. E o outro, por fim, um outro fluxo que eu gostaria de comentar é o cadastro de itens. É um fluxo relativamente simples, com várias atividades, sim, mas simples, mas em um determinado momento ele explode para diversas áreas de negócios, né? Isso certamente também contribuiu para fomentar a plataforma ali dentro, para engajar os colaboradores internos, e, é claro, né, e transformou, como eles comentaram anteriormente, no mindset desses colaboradores, porque eles passaram a usar muito a plataforma e viram a facilidade que é, né, o quão fácil é, uma ferramenta extremamente amigável, com um visual extremamente amigável, e passaram agora a requerer demandas para a área de TI, né, que até então poderia ter tido uma certa resistência e agora não, virou o jogo através também desse fomento de processos englobando várias áreas da empresa. Então, são esses pontos aí que eu gostaria de destacar nessa relação com a Servier, com a Lecom sempre junto da gente. A Integrales começou com a Servier no formato de parceiro Lecom e hoje, devido à credibilidade que a gente conquistou junto com a Lecom, com a própria Servier, somos contratados diretos pela Servier oferecendo serviços e a Lecom como software. Então, essa é a nossa relação. O Mário está sempre junto da gente também. E, por fim, só para fechar essa apresentação, pessoal, eu gostaria de passar rapidamente a solução que a gente tem aqui e foi idealizada pela Lecom e também pela Integrales, que é o People Flow. É uma solução, são processos de gestão voltados ao RH, tá? Onde a gente busca compreender todos os processos da jornada do colaborador dentro de uma organização, desde o recrutamento e seleção, passando por admissão, passando pelo onboard, tendo os processos da rotina do dia a dia desses colaboradores, que é a solicitação de férias, solicitação de benefícios, solicitação de viagens, definição de metas, acompanhamento dessas metas e terminando lá no desligamento e off-board desse colaborador. Então, são aproximadamente 15 processos que criamos, são processos pré-prontos, né? Mas que eles buscam, de forma simples, atender esses
procedimentos de RH, com um grande objetivo aí desse pacotinho de projeto chamado People Flow, de promover uma experiência melhor para o colaborador no dia a dia, né, já que ele se torna mais autônomo nas operações, solicitando suas férias, solicitando o seu benefício, ou mesmo algum eventual documentação, toda a parte de documentação também está sendo contemplada aqui. E, por fim, é claro, dando à liderança uma visão, né, informações mais sucintas para a tomada de decisão. E talvez o mote principal é o RH mais estratégico, liberar o RH dessas operações do dia a dia, deixando o RH de uma forma para trabalhar em operações e atividades mais estratégicas para a organização. E aí, como eu falei, são processos pré-prontos e certamente a gente sabe que no advento desses processos em alguma empresa, eventualmente teremos alguns pontos de personalização desses processos. Isso a gente está preparado, vai tratar pontualmente cada um desses processos que eu comentei e está dentro do escopo do trabalho da Integrales. E são alguns do caminho aí do People Flow, que é todo o processo de admissão que passa pelas devidas alçadas de aprovação dessas admissões, ou mesmo de outros processos. A gente lê também, eventualmente, RPs que busca essa alçada através do colaborador. Tem toda a parte do engajamento dos colaboradores, que aí são a padronização dessas informações e também processos para você administrar metas, definir metas e acompanhar através de feedbacks, toda a parte de documentação dos colaboradores, seja de admissão, licenças médicas ou outro tipo de licença, todos os processos poderão ter anexos e esses anexos serão gerenciados através do ECM, que é um módulo da plataforma Lecom. E no final, já terminando aqui, o desenvolvimento desse colaborador, né, que é toda a parte de treinamento, toda a parte de medição desse treinamento, se está sendo eficaz ou não, e por fim, dando o feedback desse colaborador, e lá no final, todo o desligamento, fazendo um desligamento, um offboard amigável, já disparando para as diversas áreas da empresa a saída de determinados colaboradores e toda a tomada de decisão na segurança para a saída desse colaborador. E, por fim, aí, o último slide é os objetivos que a gente busca atender com o People Flow, né? Tornar o RH mais eficaz, mais estratégico, né? Uma visão de ponta a ponta das atividades do colaborador, otimização da curva de aprendizado com um novo colaborador entrando numa empresa com processos padronizados, essa curva de aprendizado cai drasticamente, e promover o bem-estar dessas pessoas, né, com rotinas mais inteligentes e mais autônomas. E auxílio na tomada de decisões a partir de processos já previamente documentados ali na plataforma, a gente consegue, através de BIs, extrair essas informações da plataforma. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação, o convite para esse webinar, agradeço a participação de todos. Aí estão meus contatos e fico à disposição para esclarecimentos. Um abraço. Obrigado, Rony. Muito bom ter você aqui conosco. E, pessoal, dando um spoiler do final, senão o pessoal aqui vai me matar, todo esse case da Servier, ele está já num formato de case que está publicado, está por publicar. Então, o spoiler no final aqui, nós vamos ter um QR Code, ele vai ser também, depois o case enviado para todos que estão participando aqui online conosco, mas um QR Code que vai ter ali como baixar todo esse case com os detalhes daquilo que foi a jornada toda, tá? Até mais detalhes, né, Rodrigo, Emílio, do que nós temos aqui nesse tempo falando, e também ali os contatos de todos nós vamos reforçar no final, tá? Então, agora eu queria fazer assim, tentar colocar algumas perguntas, vieram bastante perguntas aqui, algumas ficaram até para todos, outras aqui direta, e eu vou compilar algumas perguntas aqui, direcionando para a gente exemplificar até um pouco mais, né? Nós falamos um pouquinho do antes, né, Rodrigo, agora ali depois da tua fala, do Emílio, né, da segurança da informação, do compliance, e que pessoas muito fortes ali, um papel muito forte em cima do processo,
que ele é o potencial, mas também ele pode ser a falha, né? Ou pode ser o risco. E vem aqui 2 perguntas que eu vou juntar elas nessa linha que eu queria colocar para você. A Server trabalha, como a Server trabalha com a governança de processo? Foi criada uma área específica? E vou juntar com uma aqui. Criação de novos fluxos, está delegado para as áreas de negócio? Está centralizado em TI? Já fazendo o link, inclusive, do que muito o Emílio colocou, né? De mudança no mindset, endomarketing, tudo. Então, como que vocês trabalham esses 2 pontos? Governança de processo e também área de negócio, delegando para ela ou não, para a TI, fazer esses novos processos? Tá. Acho que o Emílio pode me corrigir ou complementar, se ele quiser depois, mas basicamente a governança do processo em si, ela é conduzida com os nossos business partners, representado aqui pelo Emílio, junto com o representante da área de negócios. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de verba de treinamento, então a gente tem... a gente, na verdade, faz várias reuniões para entender esse processo de ponta a ponta. Só para dizer só claramente, a gente não tem uma área de governança de processo. Tá? A gente tem uma área de governança de dados, LGPD, GPDR, que atende à regulação, mas não tem uma área de processo. Não existe essa área hoje na Servier. Isso é uma atividade do nosso business partner, Emílio e o time, que vão até as áreas, que conhecem a dor das áreas e que propõem uma automação baseada no conhecimento deles. E uma coisa muito interessante que a gente tem presenciado, que essa mudança de mindset que você comentou bem de novo, é que eu já participei de reunião, isso está até descrito no case, onde, num dado momento da reunião, a própria área de negócio propôs usar a Lecom. Não era, vamos digitalizar, não, vamos usar a Lecom para digitalizar o processo. Ou seja, realmente a gente conseguiu virar essa chave. Ou seja, agora é uma via de mão dupla. A gente propõe quando a gente conhece bastante, ou quando a gente também tem algo a mais a oferecer, que é a integração, né? Quando a gente sabe que a gente pode integrar algo entregar com a Lecom, a gente oferece. Quando a área não sabe bem o que quer, digamos, no sentido de eu tenho uma dor, mas eu não sei como resolver, aí a gente também precisa entender se tudo é Lecom, que às vezes não é. Tá? Porque não é um canivete suíço a Lecom, a gente precisa entender. Mas cada vez mais a gente consegue sim trazer para a Lecom as problemáticas. Respondi as 2 perguntas? Perfeito, perfeito. E dando continuidade, falando até durante, né? Na fala do Emílio ali, até mesmo do Rony, falou muito de unificação de sistemas, de otimização de processos. Nós temos vários pontos ali e esse é um grande desafio, né? Emílio, como que vocês têm trabalhado essa tratativa para, puxa, você tem uma jornada antes, qual é o desafio, né, de unificar um processo? O que leva vocês a olharem, Emílio, a unificar esse processo, transformar 2, 3 em 1, aumentar, diminuir ele? Como que tem essa jornada? Porque muito nós estamos falando de processos que já, de certa forma, estavam automatizados, outros não. Como que vocês têm trabalhado isso, essa unificação, otimização? Obrigado pela pergunta, Mário. Isso costuma também partir muito da própria área de negócio, né? Que ninguém melhor do que os usuários das áreas, por conhecerem o processo, trazer esses insights. Muitas vezes a gente, como TI, a gente leva uma proposta, né, em cima do que a gente entendeu do processo, a gente desenvolve, testa, aplica. As semanas passam, os dias passam, as pessoas utilizam e eles começam a ter insights de oportunidades dentro daquele processo. Então, acontecem, geralmente, reuniões, periodicamente, em determinadas áreas, onde eles trazem ou gargalos que passou a acontecer ou oportunidades que foram vistas. E, a partir daí, a gente senta, conversa, redesenha o que for necessário e aí a gente consegue encontrar oportunidade ou de unificação ou de criar uma integração para agilizar esse processo, coisas que às vezes a gente não tem essa visão clara antes da utilização, né? Então, se eu fosse para dar uma sugestão, uma dica, a dica para mim é utilizem, né? A gente trabalha muito na questão do ágil, faz o MVP, entrega ali o mínimo que a pessoa precisa para utilizar a ferramenta, deixa ele começar a utilizar os processos, que conforme ele vai utilizar, oportunidades vão surgir e você começa a pensar em unificar e melhorar aquele processo. Então, desenvolvam,
testem, que novidades e oportunidades irão aparecer. Desculpa, complementando, Por é favor. importante entregar esse MVP, né, Emílio, para a pessoa experimentar assim, mas certamente ali ele já está ganhando em comparação da operação atual, né, que às vezes está só no e-mail, tá em Excel, enfim, já sai com um ganho, né, inicial. É quase entregando algo palpável para se discutir, não na linha só das ideias ali, né? Você mostrando muitas vezes a tela como surge aqueles casos assim, está perfeito, mas tem um caso que acontece assim, aquela exceção que dói mais fazer do que a própria regra, né? Então, esse é um desafio ali. Então, nós olhamos, Mário. puxa, por favor, Rodrigo. Porque também na metodologia antiga de projeto, a gente levava 6 meses, 1 ano para entregar um projeto. Quando você entrega o projeto, não é mais aquilo que o usuário precisa, a dinâmica da empresa mudou. Então, fazer o MVP, entregar um pacote inicial, o usuário testar, e a gente faz essa melhoria contínua, e a gente tem um contrato de melhoria contínua justamente para isso, para a gente seguir fazendo esses ajustes à medida que a gente vai mudando de rumo da empresa também. Então, isso é muito importante, adotar essa metodologia ágil, e a gente não está falando de se tornar uma empresa ágil da noite para o dia, não. Pegar pequenos aprendizados de agilidade, implementar no dia a dia, e, né, porque cada empresa tem seu tamanho, tem seu momento. Não dá para você também pegar todos os guias, todas as frameworks e aplicar. Não é isso que a gente está dizendo. Até porque a gente não implementa tudo. Mas faz pequeno, aplica, testa, entrega para o usuário ganha já de largada, como o Rony falou bem, e depois a gente vai evoluindo em melhoria contínua. Isso é muito importante. Isso aconteceu durante o projeto até agora, e isso é uma melhoria que está acontecendo após sempre, né? Porque é uma roda ali que vai trazendo. Porque quando vocês falam de novas áreas, automaticamente esse desafio é constante, né? Muda-se um procedimento, muda-se uma norma, muda-se algo que rege ali, vocês têm que agir rápido e vem novamente nessa tocada, né? Então é muito, muito legal. Tem uma pergunta? Só para Por fechar, favor. Mário, isso acontece realmente, essas melhorias contínuas, mas isso tende a mitigar bastante com o comprometimento do pessoal de projeto, né? Então, essa validação inicial, essa interação com as áreas de negócio mitiga bastante esses reloads. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que ela foi em partes respondida. Tem umas 3 perguntas que foram em partes respondidas e eu vou dar um pouquinho até aqui, tá? E fique à vontade quem responde aqui. Quais maiores desafios da integração com algumas plataformas? Alguns softwares não possuem APIs para integração, extração de dados. Vocês chegaram a utilizar RPA para extrair relatório, integrar, fazer algo aí nesse projeto? Ou, como o Rony já explorou um pouco, vocês conseguiram fazer 100% pelas APIs? Quer comentar, Emílio? Depois eu complemento alguma coisa. Posso? Bom, eu acho que o principal desafio, acho que já foi até respondido, acho que é exatamente identificar se existe alguma forma de acesso ao dado, né? Foi bem colocado. Infelizmente, existem plataformas, sistemas que não permitem você acessar via API ou fazer uma extração desses dados. Felizmente, na Servir, nós ainda não tivemos esse caso, tá? Todas as soluções que nós utilizamos no nosso dia a dia, eles, de alguma forma, ou a gente tem acesso a base de dados, ou a gente consegue se integrar via API, né? Mas, em relação à questão se existe algum RPA para extrair relatórios, hoje não temos, porque a gente não tem essa necessidade, mas se existir, sim, é uma solução a ser pensada. Talvez seja criar esse RPA, extrair os dados, expor isso numa tabela com segurança, e a partir dali a gente começa a tratar ou via API, ou via integração banco a banco. Isso é uma mudança de mentalidade também para o nosso time, tá? E aí eu quero agradecer aqui a Júlia também, que o Rony já fez o comentário, que é a nossa, que cuida do nosso desenvolvimento. Então, a gente tem uma missão realmente de construir APIs para tudo. Então, sim, sistemas que hoje não se adaptam a isso, a gente está mudando para o novo modelo de sistema e talvez tenha uma API. Quando não tem, aí a gente faz uma consulta direto numa área que chama área de dados, de ODS, onde a gente traz o dado para não ofender diretamente o relacional.
Então, a gente tem um modelo de dados, a gente tem um hub e a gente vai consultar o dado no hub. E aí, nesse mesmo hub, ou a gente constrói uma API ou web services, dependendo do sistema, ou uma consulta direta para você obter o dado. Tá? Então, depende de cada caso. E o RPA a gente chama também via chamada de código. A gente usa 2 RPAs, 2 marcas diferentes, para 2, porque também, de novo, o RPA não é um canivete suíço, tem cada sistema é melhor em uma coisa ou outra, a gente usa 2 atualmente para atender essas demandas de chamada de processos de automação, de robotização. E o que mais a gente vê é esse desafio de integração, né? Porque cada sistema vai se comunicar de uma forma, vai estar com dado de uma forma, então realmente, e aí vai cair, Rodrigo, de novo, em segurança da informação, em compliance e tudo que é tão forte, né? Eu não vou me aguentar, eu vou responder uma pergunta diretamente. Alexandre, camada de apresentação para acessar os processos são acessados pela internet, solução Lecom utiliza outra solução. Os processos são acessados diretamente pelos usuários na plataforma Lecom. Então, a plataforma Lecom, ela fornece aí um portal que ele dá esse acesso ao usuário e ela já faz a gestão de permissionamento de quem pode ver o que, como e onde através de login. E também tem fornecedores acessando de forma externa, como o Rony bem colocou, utilizando aí, ele recebe um e-mail já com o formulário e toda a tratativa dele. Então, 100% pela internet, pela plataforma Lecom, tá? É possível também fazer portais específicos, apps específicos, usando aí as APIs. Tá? Emílio, eu vou jogar para você uma aqui que veio, só que ela veio até, assim, veio de forma anônima, que coloca aqui quais foram os diferenciais que vocês encontraram na plataforma Lecom, vou falar como tecnologia, além da parte on-premise que você já deixou muito claro, né? Além da parte ali de não ser on-premise, de ter toda aquele custo e limitação que tinha ali na parte de infraestrutura. Quais são os grandes pontos que vocês encontraram de facilitadores para essa jornada na plataforma Lecom? Bom, a facilidade de utilização da plataforma é uma interface bem user-friendly, onde os usuários facilmente acessam, conseguem solicitar os seus fluxos, conseguem acompanhar onde ele está parado. A questão das integrações é uma plataforma que você consegue criar suas integrações de forma bem simples e ágil. E durante o processo de busca e pesquisa de soluções, teve um ponto que chamou bastante atenção, foi um benchmark que nós fizemos com um cliente da Lecom, e a gente identificou que a Lecom já trabalhava também com integrações com o RP, o JD Edwards, que é um RP que a Server utiliza. Então, esse foi um ponto também bem relevante na nossa decisão, né? E, claro, óbvio, sem contar a questão de ser uma solução 100% SaaS, escalável, a questão da mobilidade, quando a gente quer acessar via smartphone também, isso é bem tranquilo para os nossos usuários. Então, acho que foi uma série de fatores que ajudou nessa tomada de decisão. Eu tenho um comentário adicional, que é a precificação da Lecom. Eu não vou falar de valores absolutos aqui, mas o modelo de negócio que foi interessante para a gente. Como a gente falou no início, a gente usava na plataforma anterior o modelo por usuário, o que era um limitador. E nem todo mundo usa ativamente a plataforma, você acaba pagando. Isso acaba limitando em termos de budget. Na plataforma Lecom, a gente paga por ciclos. Então, ela é escalável, porque à medida que a gente vai evoluindo em termos de ciclo, não importa quantos usuários, a gente vai crescendo a plataforma. Isso, para mim, foi realmente um diferencial do ponto de vista de finanças, tá? Porque era importante a gente ter um minimamente de previsibilidade e usar efetivamente a plataforma. Porque muitos dos sistemas que a gente compra, a gente não usa nem 50% da capacidade. Né? Porque a gente tem algumas limitações. Ou o módulo é muito caro, ou o usuário não usa na integralidade. E esse, para mim, é um diferencial muito importante que vale a pena quem tiver em vias de adquirir, considerar também comparando com outras soluções do mercado. E Rodrigo, esse é o nosso objetivo, porque quando a gente fala de uma jornada, nós começamos com poucos processos. Muitas vezes era uma camada só dos teus usuários utilizando. A hora que você vai para o processo de RH, você vai para outros processos de compras, outras áreas, ele passa a empresa toda a utilizar.
A hora que você vai falar com o fornecedor, você já está a tua empresa, você está com os parceiros, você está com fornecedores. Então, isso pode ser um problema que vai te limitar e falar assim, Emílio, breca qual processo você automatiza, porque automaticamente eu não tenho isso como liberar usuários. Então, puxa, legal, muito bom. Pessoal, nós até passamos um pouquinho aqui, se deixar, vai muito, tentamos responder as principais perguntas, mas nós estamos abertos para continuar e aí eu vou compartilhar aqui a minha tela, colocando para vocês o QR Code para... Deixa eu ver se... Compartilhada, vocês estão vendo? Sim, então, Mário. Gostaria de colocar, assim, já colocando aqui para vocês os QR Codes, tanto de acesso aqui ao case, a publicação desse case, tá? E também, se você quiser conhecer um pouco mais, tem um tour virtual aqui que você pode conhecer um pouco mais da plataforma, tá? Vou deixar um tempinho aqui e começar agradecendo Rodrigo Emídio. Muito obrigado pela parceria nesse tempo todo. Eu acho que esse é o principal agradecimento que eu tenho a fazer a vocês. A parceria que não é só flores, mas nós conseguimos aí construir uma história que dá muito orgulho para nós, Lecom, né? E vendo como vocês tratam esse projeto, puxa, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui, por conseguir todas as aprovações. Eu sei que você teve que conseguir, Rodrigo, para estar aqui falando do case, seu Emílio, toda a equipe. Obrigado pela construção desse case. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá? Obrigado, Rony, por essa parceria que já vai, não vamos entregar a idade, Rony, por favor, já vai de alguns anos, tá? Ali, tanto diretamente e aí como parceiros, só tenho a agradecer a vocês. Pessoal, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Além de disponibilizar esse case, nós vamos enviar o case, pode baixar aqui, nós vamos enviar também a todos que estiveram aqui. Convido vocês a fazerem um tour. E reforçando, tá aqui, os nossos contatos, então reforçando aí os contatos tanto do Rodrigo quanto do Emílio, que prontamente abriram, que tem outras perguntas, tem mais aí, por favor, aqui está o LinkedIn, pode acessar, tanto do Rony, o meu também, estamos à disposição. E agradeço aí a todos, a toda a equipe, tanto Lecom quanto Integrales e Server que fizeram isso acontecer, esse case, esse webinar. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. É um prazer poder tocar esse papo com todos. Pessoal, muito obrigado. Pessoal. Tenham um ótimo dia. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal.